Boa noite, turminha. Show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí então. Seja bem-vindo ao canal Quem Pergunta Enriquece. Meu nome é Ivan, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz pela sua vida e pela sua atenção. Esse é um canal 100% focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de pessoas, principalmente na sua educação financeira. Fechou? Seja bem-vindo. Juntos nós vamos descobrir um mundo de possibilidades através da pergunta, tá certo? Porque eu acredito que fazer perguntas pode transformar a sua, a minha, a nossa vida, tá bom? Quer descobrir como? Eu já vou te explicar, vem comigo, tá bom? Então, o canal, este projeto nasceu com o objetivo de enriquecer através das perguntas, tá bom? Por que que esse projeto nasceu, existe, porque que eu comecei esse projeto. Que o meu objetivo aqui é inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza através das perguntas, ou seja, acessar a trilha, as estratégias, os passo a passo de como se tornar rico. Fechou? E nós usaremos as perguntas para poder acessar esses códigos, porque a pergunta é a melhor e maior ferramenta de acesso à verdade e outras coisas que já já eu vou te explicar. Fechou? O que é que eu estou fazendo nesse projeto? Então eu estou lendo, né? Eu vou ler, eu vou assistir, ouvir música, ler livros, ver filmes, ver artigos, ver documentários, tá bom? E fazer perguntas para que a gente possa acessar os códigos da sabedoria e da riqueza. Como eu vou conduzir esse projeto? Como é que eu estou conduzindo esse projeto? Através das perguntas, tá bom? Se tiver uma curiosidade, até a própria Bíblia já traz um ensinamento sobre perguntas no Provérbios 18, versículo 17. Outra ferramenta que nós vamos utilizar é o método 3A, aprender, aplicar, aperfeiçoar. Onde é que eu estou fazendo isso? Em casa, na rua, no trabalho, onde eu possa executar, gravar e compartilhar esse processo com vocês. Quando que eu estou fazendo isso? 2 vezes por semana, nas terças e quinta-feiras. Existirão, como já existiu, semanas que eu posso até um pouco a mais. Fechou? E enquanto isso vai nos custar, Ivan? Tempo, apenas tempo, pessoal. Então, qual que é o objetivo aqui? Por que que o nome do canal é Quem Pergunta Enriquece? Por que que a pergunta é tão poderosa? Porque ela é uma técnica, a pergunta revela a verdade sobre tudo. Aumenta o nível de consciência sobre as coisas, sobre a natureza e a natureza das coisas. Ela clareia o nosso caminho, clareia as nossas objeções, esclarece dúvidas. Há também uma metodologia de aprendizado e também de ensinamento. Um grande exemplo disso são as crianças, né? Como é que elas aprendem? Perguntando. 4. É uma excelente técnica para resolver problemas através do encontro de novas soluções. Ela também nos ajuda a economizar tempo, esforço e dinheiro, porque ela vai nos levar à causa raiz da problemática. Então a gente vai mais direto ao ponto e resolve o problema. Ela também nos ajuda a conectar pessoas, porque ela demonstra o interesse. Quem pergunta demonstra interesse. E ela também aciona a escuta ativa, né? Quem pergunta presta atenção através das perguntas aí, ó, das palavrinhas o que, quando, quem, onde, como e por quê. Você é obrigado a ouvir a resposta da pessoa para que você faça a próxima pergunta baseada na resposta da primeira pergunta. Combinado? Então é por isso que eu acredito que quem pergunta enriquece, porque quem pergunta acessa os códigos e as revelações mais profundas e mais obscuras. Bom, a gente está lendo o livro. A gente está lendo o livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? Esse é o vídeo 9. Nós já fizemos, já lemos, temos 8 vídeos lendo esse livro, tá? A gente já leu o capítulo 1, que vai falar sobre o segredo do sucesso. Capítulo 2, pensamentos são coisas. Capítulo 3, o desejo. E nós estamos no capítulo 4, onde fala que fé é fé em sua capacidade. Visualização é a crença,
é a crença na concretização do desejo, tá bom? Aqui a gente vai anotando os pontos mais importantes para que depois a gente construa uma rede de conexão de acesso à sabedoria. O livro Quem Pensa Enriquece tem 16 capítulos, como vocês podem ver aqui, e tem 13 princípios do sucesso. Nós estamos no segundo princípio de sucesso. O primeiro é o desejo, o segundo é a fé na capacidade. Então vamos lá para a leitura sem mais delongas, tá certo? Então a gente parou aqui e a gente vai continuar daqui, tá? Para quem não pegou todo o conteúdo, volta aí nos vídeos, entra no canal, na playlist aí, Quem Pensa Enriquece, tem todos os vídeos. Só você pegar o último aí, que é o 8º, e depois a continuidade nesse aqui, beleza? Então, o comentário de Schwab, de 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel. Permaneceu no controle até 1930, quando deixou a US Steel Schwab. Fundou a gigantesca Bethlehem Steel Corporation, da qual também se tornou presidente. A riqueza começa com o pensamento. A riqueza começa com o pensamento. A história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou à organização as usinas de aço, que garantiram sua estabilidade financeira, foi criada na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da United States Steel. Então vamos por aqui: sua fé, desejo, imaginação. Fé, desejo, imaginação. Imaginação e perseverança. Quer ver? E persistência. Persistência foram os verdadeiros ingredientes da US Steel. Fechou? Então a gente vai anotando aqui os códigos. As usinas de aço e os equipamentos adquiridos pela corporação, depois de ela ter passado a existir legalmente, foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados 600 milhões, aproximadamente 2 bilhões nos dias atuais. O aumento no valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que os consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mas é a fé com que ele transmitiu à mente de JP Morgan e dos outros. Foi comercializada por um lucro de aproximadamente 600 milhões. Não é uma boa soma significativa por uma única ideia? A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de lucro produzidos pela ideia de Schwab foram merecidos. A riqueza começa na força do pensamento. A riqueza começa na força do pensamento. A riqueza começa na força do pensamento. Vamos anotar aqui que isso é violento, isso é importante. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. Vamos lá, de novo, isso aqui é importante, pessoal. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. A fé remove limitações.
Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Comentário. Nos anos seguintes à publicação do artigo no New York World Telegram, a história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. Há best-sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores e sobre eles. Os editores dessa edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em alguns desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplos do princípio de sucesso de Hill em ação no mundo real. E os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem best-sellers demais, entre os quais escolher para compor uma lista dos melhores e incluir aqui. Qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer não seriam necessariamente dos melhores, mas dos que mais reflete os interesses da pessoa fazendo as escolhas. Porém, há 2 livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre um único indivíduo ou setor. Esses livros são In Search of Excellence, de Tom Peters, e Breakthroughs, parada certa, né? De P.R. Nyack e John M. Catteringham. Cada um deles lida com um amplo espectro de áreas, e dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar. Ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 1980, mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. In Search of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos, é um best-seller campeão e provavelmente será impresso por anos. Breakthroughs pode ser mais difícil de se encontrar, mas vale a pena procurar. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Capítulo 5. Autossugestão. O meio de influenciar a mente subconsciente. O terceiro passo rumo à riqueza. Então, autossugestão. O meio de influenciar o subconsciente. O terceiro passo rumo à riqueza. Lembra do consciente e subconsciente? Consciente, questionador, bloqueador, pergunta tudo. É muito difícil atravessar e influenciar. Subconsciente, mais difícil acessar, mas ele sempre responde ao seu comando, não reconhece o falso, o verdadeiro, o que é certo, o que é errado. Se passou, entrou para ele com fé e emoção, vontade e emoção de amor e sexo, né? Se passar, ele pega e responde. Fechou? Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos 5 sentidos. Posto de outra forma, autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses são pensamentos negativos ou positivos. O princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e influencia com esses pensamentos. A natureza mudou o ser humano de forma que, por intermédio dos 5 sentidos, possamos ter controle sobre o material que chega à nossa mente subconsciente. Então, através do sentido, a gente bloqueia e filtra o que vai chegar no subconsciente. Porém, isso não significa que sempre que exercemos esse controle,
tá bom? O controle, mas nem sempre que a gente consegue exercer ele. Na grande maioria dos casos, não o exercitamos, o que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que eu disse sobre sua mente subconsciente parecer um jardim fértil no qual a erva daninha cresce. Se não forem plantadas sementes de safras mais desejáveis, a autossugestão é como você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconscientes, ou pode, ou ao negligenciá-los, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem o caminho para o rico jardim da mente. Ou seja, o subconsciente é uma terra fértil. O que você plantar com fé e desejo ardente e emoção forte como a do amor e do sexo, ele vai dar. Seja erva daninha ou seja morangos, o que seja, o que você plantar, ele vai dar. Comentário. Numerosos estudos e experimentos psicológicos com hipnoterapia validaram o conceito de Napoleon Hill de que a mente subconsciente de uma pessoa retém tudo o que essa pessoa experimentou. Estudos também sustentam a teoria de que o subconsciente não julga, não filtra ou interpreta, simplesmente processa a informação literalmente e armazena. Ou seja, se tiver fé, desejo e ligado à emoção de amor e sexo, ele não vai fazer julgamento. Ele vai simplesmente processar e armazenar aquela informação e usar para decisões futuras. Para os leitores que possam ter dúvidas sobre o subconsciente ou a respeito de os pensamentos armazenados abaixo do nível da consciência, poder exercer influência suficiente para afetar atitude e comportamento, a explicação a seguir deve aliviar tais dúvidas. Não há dúvida sobre a existência de condições conhecidas pelos nomes psicológicos de fixação, fobia e comportamento compulsivo. Essas condições ocorrem quando uma criança aprendeu alguma coisa de um jeito tão dramático que o conhecimento se planta com firmeza em seu subconsciente. Então, mesmo quando a criança se torna um adulto e a mente consciente aprende a compreender a informação de um ponto de vista maduro, como o aprendizado da experiência na infância foi muito poderoso, o subconsciente ainda retém a compreensão infantil da informação. Ou seja, por mais que depois você, um cérebro mais maduro, tendo mais conhecimento, o cérebro ainda guarda aquela informação da forma como ele recebeu. O resultado é uma fixação, fobia ou comportamento compulsivo. Tá? Vou ler mais uma vez que isso aqui é poderoso, pessoal. O resultado, vou até marcar aqui, ó. O resultado é uma fixação, fobia ou comportamento compulsivo que provoca uma resposta enraizada na infância, que não faz sentido lógico para a mente consciente do adulto. Isso porque ela não vem do consciente, vem da crença subconsciente, que foi tão carregada de emoção que atropela a mente consciente lógica do adulto. Tá vendo? Muito carregada com emoção. E quando vem carregada de emoção, do amor e do sexo, é muito forte, muito poderoso. Tá bom? Aí causa o quê? Fixação, fobia e comportamento compulsivo. Então, quando você vê que uma pessoa tem essas características, quer dizer que ela sofreu altos impactos emocionantes na sua infância. A teoria de Hill se baseia exatamente nos mesmos princípios psicológicos. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente. Permanece exatamente como era quando foram armazenados. E quanto mais carregados de emoção tenha sido ao serem armazenados, mais influência exercem sobre a atitude e comportamento. Olha isso, pessoal. Vou repetir, porque isso é poderoso demais. Se essa noite você conseguir codificar isso aqui, entender, já vai te ajudar muito. Você já vai colher muito resultado.
A teoria de Hill se baseia exatamente nos mesmos princípios psicológicos. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente, permanecem exatamente como era quando foram armazenados. Quanto mais carregado de emoção tem sido quanto mais carregado de emoções tenham sido ao serem armazenados, mais influência exerce sobre a atitude e comportamento. Então, quando você vê a pessoa com aquele atitude e comportamento, quer dizer que ele foi carregado, sobrecarregado de grandes emoções no subconsciente. E é esse aspecto do subconsciente que vai permitir que você use a autossugestão como uma ferramenta para armazenar pensamentos positivos que vão ajudar na aquisição do sucesso que você deseja. Ora, se a gente sofre tudo isso para o mal, ele está dizendo aqui que a gente pode usar todos esses efeitos aí para o nosso bem, que a gente pode sugestionar nossa mente para ir em direção ao nosso sucesso ao que a gente deseja. Veja e sinta dinheiro em suas mãos. No último dos 6 passos descrito no capítulo 3 sobre desejo, foi instruído a ler em voz alta 2 vezes por dia a declaração escrita do seu desejo por dinheiro. Também foi orientado a se ver e sentir já de posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao seu subconsciente em um espírito de fé absoluta. Pela repetição desse procedimento, você vai criar hábitos de pensamentos que reforçam seus esforços para transmutar o desejo em seu equivalente monetário. Leia esses passos novamente com muito cuidado antes de ir adiante. Fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas eu quero muito dinheiro. Defina o valor. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo em troca de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente. Esteja você pronto ou não para pôr esse plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que você pretende adquirir. Estabeleça a data limite para aquisição. Declare o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular a quantia. Tá? Então, está aqui passo a passo, sem erro. E 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez por antes de dormir e outra de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. Lembre-se, quando ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio da qual você vai desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem efeito nenhum, a menos que você acrescente a elas emoção ou sentimento, certo? Ou seja, emoção do amor e do sexo. Lembra que para entrar no subconsciente precisa de muita pressão, de muita emoção, precisa estar conectado com grandes emoções. Seu subconsciente reconhece e age de acordo apenas com os pensamentos bem misturados com emoção ou sentimento. Esse é um fato importante o suficiente para ser repetido em praticamente todos os capítulos. A falta de compreensão desse fato é a principal razão pela qual a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não chega a resultados desejáveis. Então ele já está dizendo aqui o porquê que as pessoas não conseguem, tá bom? E se você não está conseguindo, é porque você está falhando em um desses pontos aqui, tá? Então esse é um fato importante, o suficiente para ser repetido em praticamente todos os capítulos. A falta de compreensão desse fato é a principal razão pela qual
A maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não chega a resultados desejáveis. Palavras simples e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Palavras simples e sem emoção não influenciam o subconsciente. Você não terá resultados apreciáveis até aprender a alcançar seu subconsciente com pensamentos ou palavras que tenham sido carregados de emoção com crença. Então tem que falar com emoção, com crença. Se tiver um pingo de dúvida, a gente viu em capítulos anteriores, se tiver um pingo de dúvida, o subconsciente desconfia e se protege. Tá? Que nem um gato malandro. Alguém se escapeta ali, ele cai no mundo, tá? Nosso subconsciente também é assim. Se ele detectar um pingo de dúvida, ele não aceita a sugestão. Não se deixe desanimar se você não puder controlar e direcionar suas emoções na primeira tentativa. Lembre-se, não existe a possibilidade de ter alguma coisa sem dar nada em troca. Não existe a possibilidade de ter alguma coisa sem dar nada em troca. Você não consegue trapacear, mesmo que queira. O preço da capacidade de influenciar o seu subconsciente é a persistência em aplicar os princípios descritos, ou seja, aqueles 6 passos. Você não pode desenvolver a habilidade desejada por um preço inferior. Só você deve decidir se a recompensa, a consciência do dinheiro, vale ou não o preço que deve pagar por ela com esforço. Sua capacidade de usar o princípio de autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo até esse desejo se tornar uma obsessão ardente. Presta atenção, meu povo. Vou ler novamente. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo até que esse desejo se torne uma obsessão ardente. Fechou? Como fortalecer seus poderes de concentração? Quando começar a pôr em prática as instruções dos 6 passos, você precisará usar o princípio da concentração. Segue as instruções para o uso eficiente da concentração. Quando você começa o primeiro dos 6 passos, que é o fixar em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja, feche os olhos e mantenha os pensamentos no montante de dinheiro até poder ver a aparência física do dinheiro. Faça isso ao menos uma vez por dia. Quando fizer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo 4 sobre fé e veja se de fato de posse do dinheiro. Um fato muito importante: a mente subconsciente aceita todas as ordens dadas a ela em uma disposição de fé absoluta e age de acordo com essas ordens. Mas geralmente as ordens precisam ser apresentadas muitas e muitas vezes. Afirmação positiva repetida antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Por causa disso, você pode considerar a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com a mente subconsciente. Faça-a acreditar, porque você acredita, que precisa ter o montante de dinheiro que está visualizando. Faça-a acreditar que esse dinheiro já está esperando por você, de forma que a mente subconsciente tenha que lhe entregar planos práticos para adquirir o dinheiro que já é seu. Entregue esse pensamento à sua imaginação e veja o que a sua imaginação ou vontade faz para criar planos práticos para acumular dinheiro por meio da transmutação do desejo. Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadoria pelo dinheiro que está visualizando. Olha, vou ler de novo aqui, pessoal. Isso aqui é bem bacana, ó. Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadoria
pelo dinheiro que está visualizando. Comece agora a se ver de posse do dinheiro, exigindo e esperando que sua mente subconsciente entregue os planos de que você precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando aparecerem, ponha-os em ação imediatamente. Quando aparecerem, os planos provavelmente vão lampejar em sua mente na forma de uma inspiração ou intuição da inteligência infinita. Trate-os com respeito e entre em ação de acordo com eles assim que os receber. No quarto dos 6 passos, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seu desejo e a começar imediatamente a pôr esse plano em ação. Faça a mesma coisa aqui. Feche os olhos e crie em sua mente uma imagem vívida de você seguindo as instruções. Não confie na razão quando criar seu plano para acumular dinheiro pela transmutação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, se você depender inteiramente dela, pode se decepcionar. Quando visualizar o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Então, imagine e sinta você recebendo dinheiro, mas imagine e sinta você dando a sua contrapartida, ou seja, o serviço ou produto que você declarou que daria em troca por aquele montante de dinheiro, tá bom? Isso é importante. Comentário: o princípio básico subjacente à autossugestão está intimamente relacionado à auto-hipnose. E as duas técnicas desempenham um papel importante no desenvolvimento da psicoterapia moderna. Embora os 3 conceitos, autossugestão, hipnose e psicoterapia, tenham tido que superar o ceticismo público inicial, a autossugestão e o hipnotismo, infelizmente, foram prejudicados por eventos que postergaram ainda mais a sua aceitação. A hipótese fez parte das terapias utilizadas pelos grandes nomes do desenvolvimento da psiquiatria, incluindo Sigmund Freud, Carl Jung e William James. Caiu em desuso como método terapêutico quando mágicos começaram a usar a técnica no palco em suas apresentações. As pessoas tinham dificuldade para levar a sério um método usado em teatros e boates para induzir membros da plateia a fazer coisas ridículas pelo efeito cômico. A autossugestão encontrou um problema semelhante. A psiquiatria francesa Émile Coué foi um dos primeiros e os mais conhecidos defensores da autossugestão. Contemporâneo de Sigmund Freud, Coué mantinha uma clínica que tratava pacientes com diagnósticos de doenças psicossomáticas, indivíduos que se convenciam de que estavam doentes e até exibiam sintomas, mas não tinham realmente uma doença. Coué tratava seus pacientes com uma técnica de autossugestão que envolvia a repetição de declarações que ele chamava de afirmações positivas. Coué criou uma frase geral, inespecífica, que fornecia ao subconsciente uma instrução positiva, mas era aberto bastante para não informar o subconsciente como segui-la. A afirmação positiva era todo dia, em todos os sentidos. Estou cada vez melhor. E ele orientava seus pacientes a repetir a frase várias vezes por dia. Os pacientes melhoraram tão depressa e de forma drástica que o método se tornou assunto nos círculos médicos e científicos, e o uso da frase tornou-se praticamente um movimento na Europa. A notícia sobre o sucesso que Coué obtinha com seu método se espalhou pelos Estados Unidos, e logo ele foi contratado para fazer uma turnê de palestras. Em um de seus primeiros compromissos nessa turnê, um repórter cético fez uma piada sobre a técnica, chamando-a de Hells Bells I'm Well. Hells Bells I'm Well. Em tradução livre, Sinos do Inferno, eu estou bem. A piada acompanhou Coué em todas as palestras e a cobertura da imprensa foi tão negativa
que ele cancelou a turnê e voltou para sua clínica na Europa. Cientistas e terapeutas sérios continuaram trabalhando com autossugestão, mas como havia acontecido quando mágicos lançaram dúvida sobre a eficiência da hipnose, o método de afirmação positiva de Cauê perdeu a credibilidade do público em geral. Foi necessária a abertura da última parte do século XX para que as técnicas de hipnose e autossugestão reconquistassem a aceitação geral. Hoje, se você acessar a internet, existem mais de 40 mil links sobre afirmações positivas e foram escritos muitos best-sellers sobre o assunto. Praticamente todos os jornais, revistas e programas de notícias na televisão divulgam de forma regular histórias sobre o papel crucial que a mente desempenha no crescimento e na realização pessoal. Técnicas baseadas em autossugestão deram origem a incontáveis livros de sucesso, audiolivros e programas de TV. Toda semana, milhares de pessoas participam de seminários, palestras e retiros para serem inspirados por oradores motivacionais ou líderes espirituais e aprender técnicas que vão ajudar a alcançar o objetivo. Quase tudo baseado nos princípios básicos que Napoleão Hill defende neste livro. Quando Hill instrui o leitor a fechar os olhos e manter os pensamentos num montante de dinheiro até poder realmente ver a aparência física do dinheiro, ele, na verdade, está descrevendo a técnica de autossugestão mais ensinada por especialistas motivacionais contemporâneos. Hoje, ela é chamada de visualização criativa e é usada regularmente por alguns dos mais bem-sucedidos treinadores de atletas olímpicos e times esportivos profissionais. É usada pela NASA no treinamento de astronautas e profissionais da medicina a utilizam de várias maneiras, inclusive ensinando-a aos pacientes que precisam melhorar seu sistema imunológico. Usar a visualização com eficiência é muito mais do que simplesmente sonhar acordado com alguma coisa que você gostaria de ter ou com um objeto que gostaria de alcançar. Visualização é uma técnica específica que envolve o uso da imaginação, criatividade, imagens vívidas e afirmações. Tudo focado na criação de alguma coisa que você quer manifestar na realidade. Napoleão Hill identificou a prática da visualização e escreveu sobre ela em 1928, em seu primeiro best-seller, Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Desde então, muitos outros psicólogos, profissionais da área médica, oradores motivacionais e autores desenvolveram sistemas baseados nos mesmos princípios. Maxwell Maltz, famoso cirurgião plástico, descobriu que frequentemente a mudança da percepção interna era tão importante para seus pacientes quanto a mudança da aparência externa. O inovador best-seller de Maltz, Psicocibernética, conta com a visualização como meio de elevar a autoestima e melhorar uma grande gama de capacidades. O método Silva, outra variação da visualização, começou a ser ensinado a milhões de pessoas por meio de treinadores Silva certificados que comandam seminários por todo o país. O best-seller de José Silva, The Silva Mind Control Method, também vendeu muitos milhões de cópias. Em 1978, 50 anos depois de Napoleão Hill escrever sobre a visualização em Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, Shaquille Gowen publicou o fenomenal best-seller Visualização Criativa e Adelaide Bray publicou a Visualization Directing the Movie of Your Mind. Mais ou menos na mesma época, Carl Simon, um oncologista, concluiu que seus pacientes com câncer que usavam a visualização em conjunto com tratamentos
quimioterapia tinha uma melhoria acentuada em comparação àqueles que não usavam. Seu best-seller Get Well Again, Get Well Again, Get Well Again, Get Well Again causou um profundo impacto e foi seguido por livros de outros médicos respeitados, como Love, Medicina and Miracles, de Bernie Siegel, e Supermanent de Paul Persall. Outros best-sellers de John Sano, Deepak Chopra e Andrew Will fizeram o que um dia foi chamado de medicina alternativa, tornando-se hoje parte da prática médica comum. Pessoal, vou parar por aqui. Eu acho que já fechou. Tá bacana aqui. Tá bom? E a gente continua no próximo vídeo. Até a próxima. Não esqueça de deixar seu like se você gostou. Se você não gostou também, deixe o seu dislike aqui e agora e comente comigo o que você não gostou, onde é que eu estou errando. Me dê o seu feedback para que eu possa melhorar sempre. Fechou? Se inscreva no canal, acione o sininho que sempre vai receber as notificações dos novos vídeos que a gente publicar por aqui. Não deixe de acompanhar toda a série, tá bom? Não deixe de nos acompanhar, se conecte conosco, tá bom? Faça uma excepcional noite, uma excepcional semana e a gente se encontra por aí. Tchau, 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 tchau.